Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus nesta noite. Tão bom ficar ali quietinho tocando, né? Mas Deus tem uma palavra nesta noite para nós. Nesta noite, o meu tema é calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Vamos fazer a nossa leitura? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 13 é o tema. Mas eu quero ler desde o 10, que é para a gente ficar com o texto todo e entendermos nesta noite. Carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10 diz assim. Tem alguém folheando ainda? Eu vou esperar um pouquinho, né? Também, como diz o Márcio, com toda tranquilidade. Não tem necessidade de se apavorar. O verso 10 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta nesta noite. Quem aqui quer ser vitorioso? Amém? Eu lembro que até pouquíssimo tempo atrás, eu não faria uma pergunta dessa de jeito nenhum. É quinta-feira, é culto da vitória, e é óbvio que os irmãos estão aqui porque querem ter vitória. Então não precisava perguntar. Mas a gente vai lendo a Bíblia e vai aprendendo algumas coisas com Jesus que são, no mínimo, diferentes. Lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, no verso 51, conta-nos a história de que havia um homem cego gritando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente, eles mandam ele se calar e tal. No verso 51, Jesus manda chamar o cego. Quando o cego para na frente dele, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Se você olhar o texto, você vai pensar assim: o homem era cego. O que o homem queria? Queria ver. Mas Jesus quis ouvir que ele dissesse: mestre, eu quero ver. Por isso que eu perguntei nesta noite: quem quer ser vitorioso? Às vezes, Deus precisa ouvir de nós mesmos que nós queremos ser vitoriosos. Ele quer saber o que nós precisamos, porque, como foi dito nesta noite, Deus é como um pai. E um pai gosta de ouvir dos seus filhos: papai, eu quero, eu preciso. A resposta para essa pergunta, quem quer ter vitória, é bem simples. Está no texto. Revista-se de toda a armadura de Deus, conforme o ensinamento de Paulo. Queremos ser vitoriosos? Precisamos nos revestir. Nesta noite, como eu disse, o meu tema é o verso 15 deste capítulo, que fala sobre calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Esse texto ele tem algumas curiosidades. Claro que hoje à noite a gente não vai esgotar todas, porque primeiro que não é um culto de ensino, e segundo que o meu tempo é pequeno. Mas tem algumas curiosidades que eu anotei aqui, que é assim, ó. O texto todo fala sobre batalha. Fala sobre se preparar, sobre se revestir, sobre se vestir, sobre usar a armadura. E este versículo fala de paz. O texto todo fala de guerra. Este versículo fala de paz. Diz ali: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu lembro que numa das escolas dominicais, o Lucas explicou aqui que paz, segundo o dicionário, a paz que o mundo dá é a ausência de guerra.
Se você for no dicionário Aurélio ou outro, você vai encontrar lá: paz, ausência de guerra. Porém, aquela paz que Jesus fala nos evangelhos, quando ele diz para os discípulos: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, ela é totalmente diferente. Quando nós encontramos Jesus, o príncipe da paz, nós conseguimos ter paz pelo menos com Deus, que é a paz mais importante, porque nós somos reconciliados, a paz com o nosso próximo e a paz conosco mesmo. Foi dito nesta noite que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então a paz que Jesus dá é uma paz de espírito, uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. Pode ser que nós estamos no meio da batalha, na luta, como muitos de vocês podem estar aqui nesta noite. Mas a paz que Jesus dá lá no coração não é a guerra que retira da gente. Somente nós é que podemos retirá-la. Mas se nós mantivermos firme a nossa esperança no príncipe da paz, ele é poderoso, não só para nos dar a paz, mas também a vitória e todas as outras coisas que ele nos prometeu. Nessa noite, falando sobre calçado, eu dei uma olhada. Nesta época de Paulo, ele se baseou na armadura do soldado romano. O soldado romano, ele usava um calçado, calçados os pés, na preparação do evangelho. Falando para as mulheres, elas já vão entender com certa facilidade. Era uma sandália chamada gladiador, aquela que tem umas tiras e que prende na perna. Aquelas tiras serviam para prender firmemente, porque numa guerra, numa batalha, o calçado não poderia cair do pé. Uma outra particularidade, que além de ser preso nas pernas, aquele calçado ele tinha, na maioria deles, alguns pregos embaixo. Porque isso foi lá nos dias de Jesus Cristo, não era moderno como agora. Então tinha alguns pregos embaixo, cuja finalidade era manter o soldado de pé. Então quando o soldado estava em guerra, ele tinha lá, se fosse falar hoje, eu falaria da chuteira dos jogadores, que tem umas garras embaixo, cuja finalidade é a mesma, é manter o jogador de pé enquanto ele está correndo e tal, porque se ele cair, de nada serve toda a habilidade dele caído. De nada nos serve, meus amados, estar com todo o aparato, toda a armadura de Deus, couraça e tudo, e estar caído. Se nós estivermos caídos, nós nos tornamos um adversário fácil. Por isso que estar com os pés calçados significa estar firmes, estar em pés. Não podemos nos esquecer, e é uma curiosidade que diz respeito aos pés, que é o seguinte: a mente planeja. Na nossa mente a gente faz planos, na nossa mente a gente faz os nossos sonhos, idealiza os nossos projetos, na nossa mente a gente traça o caminho, mas são os nossos pés que nos põem no caminho a andar. São os pés que nos aproximam. Eu diria assim, que a mente é a parte espiritual, é a fé. Mas a parte que acontece realmente é quando nós decidimos nos levantar e nos pôr a caminho. E os pés servem para isso. Por isso que Paulo vai dizer aqui, e calçados os vossos pés. No campo de batalha, e eu comecei o texto lendo que nossa batalha não é contra o homem, não é contra o irmão. O nosso campo de batalha, eu lembro que lá nos dias, quem vê o filme antigo ou quem lê o livro de histórias, sabe que a guerra era corpo a corpo, homem a homem. Morria muita gente naquelas batalhas porque um inimigo enfrentava o outro, homem a homem, era corpo a corpo. E nessas batalhas morria muita gente. E o campo de batalha ficava um lugar insuportável, cheio de mortos, cheio de feridos, com tanta coisa para atrapalhar. E esse calçado era importantíssimo para manter o soldado de pé. Ele precisava estar firme, ele precisava estar bem seguro nos pés. Porque o soldado, como eu disse, ele poderia estar completamente revestido da armadura que foi lida nessa noite. Mas se ele caísse, facilmente ele seria atropelado, facilmente ele seria passado por cima, ele se tornaria como um inimigo, um alvo muito fácil. Então a vitória do soldado dependia muito de ele estar de pé. Os pés davam segurança e firmeza ao soldado para batalhar. Se os nossos pés estiverem firmados na rocha e nós nos mantivermos de pé, e quando eu falo de pé aqui, como foi dito, a nossa batalha espiritual, eu quero dizer firmados. Vocês lembram do que diz o Salmo 40, verso 1 e 2? 1 diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
O 2, que se encaixa nessa mensagem, diz assim: ó, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O que o salmista está dizendo aqui? Que se nós estivermos firmados na rocha, que é Jesus, nós seremos vitoriosos. Amém? Como eu disse nesta noite, eu trouxe algumas ideias que eu consegui ver no texto. Para vencer a batalha, é preciso estar calçado e se manter firme diante dos desafios. A Bíblia, não tem ninguém lá, senão eu ia pedir para colocar ali. A Bíblia diz no livro de Provérbios, verso 24, versículo 10, capítulo 24 e 10. Algo interessante. Nos diz assim, ó, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E quando eu lembrava da firmeza que nós precisamos ter para ser vencedores na batalha, da confiança que nós precisamos depositar em Deus, a gente acha bastante isso na Escritura, quando Pedro diz, lança a ele a tua ansiedade, porque ele cuida de vós. Quando o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E eu estava lendo este provérbio que diz, se nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a vossa força será pequena. E eu lembrei de uma história de um comandante, e eu dei uma pesquisada, e eu achei pelo menos uns 3 ou 4 nomes diferentes, referindo-se à mesma história. Então eu resolvi não dizer o nome, porque senão eu vou dizer, alguns dizem que foi Júlio César, outros dizem que foi o Conquistador do México, outros dizem que foi outro nome, eu resolvi omitir o nome para não errar. Mas a história é mais ou menos assim, ó. Conta-se a história de que um desses navegadores, desse comandante, ele chegou numa praia e aportou. E ele vinha para uma batalha. Quando eles descem, de repente ele descobre que o exército inimigo era maior e muito mais forte do que o dele. Então ele teve uma ideia inusitada. Ele mandou queimar os navios que trouxeram eles até ali. Dessa forma ele passou uma mensagem para o subordinado dele da seguinte maneira, nós só temos uma opção, ir adiante e vencer, porque para trás não dá mais para voltar. O que eu quero usar essa mensagem? Você já sabe o final dessa história, né? Isso é uma história real. A Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu não sei se esse comandante conhecia esse versículo, mas eu sei que para os soldados dele não desanimarem, não voltarem atrás, e para nós não falarmos que foram massacrados naquela praia, ele mandou queimar os navios, porque isso fez com que eles não tivessem alternativa B. O único jeito era lutar pelas suas vidas, e só tinha uma alternativa, vencer ou vencer. Como diz uma canção da Miné, que é vencer ou vencer. Como eu disse, alguns dizem que foi Júlio César que fez isso, e os outros o imitaram depois. O interessante é que a história diz que eles venceram a batalha. E se eu não me engano, o número de soldados que desembarcaram na praia eram 2 vezes menores do que o número de soldados que eles tinham que enfrentar. Mas eles ficaram firmes. Quando nós estamos diante das dificuldades do dia a dia, é normal, faz parte da natureza humana querer voltar atrás. Eu lembro que eu cantei aqui no dia que eu falei, há momentos que na vida nós pensamos em olhar atrás, dá vontade de desistir. Vocês conhecem aquela história da raposinha que passou por baixo de um pareiral de uvas e quando ela pulou e não alcançou, ela disse, eu não queria mesmo, estavam verdes, mas que nada, ela não alcançou. Às vezes a gente é assim, eu não queria mesmo, estava verde, que nada, estava maduro, mas é porque a gente teve alguma dificuldade e desistiu. Se você desistiu, ou se você está pensando em desistir, eu quero começar dizendo que Ele não desiste de você. Nós já cantamos nessa noite. E dizer exatamente o que diz esta palavra. Calça os teus pés, e aqui eu vou dizer qual é a rocha, na rocha que é Jesus, te estriba na palavra dEle, faz da palavra dEle a tua confiança e entenda uma coisa, Ele se importa contigo, Deus se importa comigo. Ele não nos chamou porque nós fôssemos bonitos, ou bons, ou tivéssemos algo de especial para Ele. Ele nos chamou porque Ele nos ama. E porque Ele tem interesse nas nossas vidas. Mas Deus se interessa comigo? Com certeza. Deus se interessa contigo. Deus se interessa comigo. Deus tem prazer em ver os seus filhos felizes. Firma nesta noite a tua confiança. E eu já vou fechando aqui dizendo o seguinte.
É preciso estar calçado e bem revestido da armadura de Deus para vencer as nossas lutas. Nós queremos ser vitoriosos? Queremos. Todos vocês levantarão as mãos. Então nós precisamos mudar a nossa forma de ver as coisas e passar a enxergá-las pela fé. Quando nós olhamos para a dificuldade, a gente quer desistir. Mas se a gente pudesse ver, e não dá para ver, tá? O nosso Deus, a gente saberia que a vitória é nossa. Porque se o Senhor quiser fazer algo, ninguém pode impedi-lo. Foi dito nessa noite que o nosso inimigo ele é astuto, ele é feroz, ele tem a sua sabedoria, etc, etc. Mas tem uma coisa, ele também é subordinado do nosso Deus. Porque se o Senhor mandar, até ele tem que obedecer. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, é o Deus de todos. Foi Ele que criou tudo e criou todas as coisas. É claro que tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todas as coisas. O ser humano, além de querer desistir, às vezes ele é um pouquinho apressado, né? E a nossa geração é bastante apressada. Nós queremos hoje aquilo que Deus quer nos dar amanhã. Tenhamos paciência. Eu citei o Salmo aqui, esperei com paciência no Senhor. Coloquemos nele, lancemos a ele a nossa esperança, firmes na presença dele. Por quê? Porque no momento certo, o Senhor vem ao nosso favor. A dificuldade existe. Existem os problemas? Existem. Eu não vim aqui nessa noite mentir para você de jeito nenhum. Deus me livre de um dia subir aqui e mentir para vocês, dizendo que, olha, a vida é um mar de rosas e tudo é bonança. Até pode ser em alguns momentos, mas é um mar de rosas cheinho de espinhos. Cheinho. Se a gente se mexer muito, se espeta. Por que eu digo isso? Porque tem momentos de dificuldade. Tem momentos que nós somos desafiados. Tem momentos que nós pensamos em olhar atrás. Quando nós estamos bem, às vezes alguém da família não está. Quando a família está bem, às vezes algo não está legal. E assim é a nossa vida. Mas eu não vim para desanimar vocês, muito pelo contrário. Eu vim para dizer-lhes nesta noite, estamos no culto da vitória. É campanha da vitória. Nós estamos dizendo aqui essa já é a terceira quinta-feira, que nós devemos estar firmes e revestidos e ficar de pé nesta noite na presença do Senhor. Calçados, cingidos, preparados. Por quê? Porque hoje pode ser a vitória da irmã. Amanhã pode ser a minha. E assim nós vamos seguindo de fé em fé e de valor em valor, como diz a canção. A única recomendação que fica para nós, não desista. Se tiver um barco na tua praia e tu está pensando em abandonar tudo, pelo amor de Deus, manda alguém queimar. Para que tu não tenha nem a possibilidade de voltar. Que você pense assim, ó, a minha decisão de servir Jesus não tem volta. Com alegria, com choro, na bonança. Paulo disse isso, né? Eu sei ser feliz na fartura e na pobreza. Comendo muito ou comendo pouco, estando bem ou estando mal, apanhando ou sendo aplaudido. A vida é cheia dessas coisas. Tem dia que a gente é aplaudido, mas tem dia que a gente quer se esconder. Porém, o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus e em tudo Ele nos ensina. Eu creio na vitória de cada um de vocês. Eu não posso garantir que é hoje. Por quê? Porque nem Deus me revelou, nem eu tenho esse poder de dar a vitória a algum de vocês. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu posso dizer-lhes nesta noite que se nós seguirmos este conselho, que é calçar os nossos pés e ficar firmes na presença do Senhor, Ele tem todo o poder para nos abençoar assim que Ele quiser. E pode ser nesta noite a tua bênção. E pode ser amanhã. Pode ser que você venha lutando há muito tempo e você chegou aqui nesta noite dizendo, eu gostaria de ter vitória hoje. Pode ser hoje. O nosso Deus é poderoso. Eu pedi para o Márcio orar depois, que eu queria falar antes, para que a gente pudesse aproveitar essa oração da campanha, e eu já posso convidá-los para ficar de pé, né? Eu queria convidá-los então para ficar de pé. Prometido foi eu não falar muito, para não atrapalhar também a programação dele. E nesta noite, eu já gostaria de convidá-los a vir à frente. Nós vamos estar orando por aqueles que estão fazendo a campanha. E de tudo que foi dito nesta noite, eu gostaria que, se você gravar pelo menos a palavra, não desista. Fica firme. Confie em Deus.
Confie em Deus porque Ele tem todo o poder. Confie em Deus porque Ele tem prazer em te abençoar. Confie em Deus porque Ele tem prazer na tua família. Ele quer te ver bem, Ele quer te ver feliz. Nos momentos de dificuldade, Ele está ao nosso lado. Nos momentos em que nós pensamos que estamos só, é os momentos que Ele nos carrega no colo. Meus irmãos, tem uma coisa que deixa Deus entristecido, é quando a gente duvida dEle. Então não duvida dEle. Fiquem firmes e constantes, como diz a palavra, sempre abundantes, não olhando para trás, sabendo que nós não somos merecedores. Não somos. Não pensa que você vai um dia conquistar algo de Deus porque você merece. Não existe isso. Nós recebemos algo de Deus porque Ele é bom e porque Ele tem prazer. Ele olha para nós e diz: vou abençoar o meu filho. Que bom. Que Deus maravilhoso esse Senhor. Vamos orar, Márcio? Posso orar? Então, os que ainda quiserem vir, nós vamos estar orando, pedindo a Deus que, primeiro, essas palavras fiquem em nossos corações e que nós possamos estar firmes. E eu quero ter o prazer, e claro, agora é me dada a oportunidade de ver a sua vitória aqui neste lugar. Eu quero ter este prazer de ver os irmãos abençoados, porque eu sei que o mesmo Deus que me abençoa a vida de cada um de vocês. E eu sei que se vocês vêm aqui, não foi para me ouvir, vocês vieram aqui porque eu falaria aquilo que Ele deixou de conselho para nós. Apresente agora a Deus a tua petição. Você não precisa dizer para mim, mas aproveita o momento e diga ao Senhor: Senhor, eu estou nesta campanha por este motivo que Tu sabes. Quem sabe, Senhor, eu tenho falhado. Quem sabe, Senhor, eu tenho errado. Quem sabe, Senhor, muitas vezes eu não tenho estado firme na Tua presença. Não como Tu mereces, não como eu deveria. Mas nesta noite, Senhor, após ter falado esta palavra simples e fácil de entender, que tem sido o meu objetivo, duas coisas eu quero Te pedir, Senhor. Fortalece-nos, que nós possamos estar firmes diante do Senhor. E uma outra coisa, Senhor, abençoa os meus irmãos, Senhor, porque a minha alegria é ser abençoado e ver os meus irmãos abençoados por Ti, Senhor. Senhor, eu lembro que na formação de todas as coisas, Tu disses apenas uma palavra: haja luz, e houve luz. Uma palavra Tua, Senhor, muda toda a história. Uma palavra Tua nesta noite muda a situação, seja ela qual for. Eu sei, Senhor, que o Teu amém pode, Senhor, selar a vitória de qualquer um dos meus amados que estão nesta noite diante do altar. Senhor, eu não posso nada, eu sou limitado como todos os outros, mas Tu és poderoso nos céus e na terra. Eu falei da Tua palavra nesta noite porque eu sei, Senhor, que se Tu quiseres, Tu podes mudar, Senhor, qualquer situação. Quem sabe alguém em casa me ouvindo, Senhor, não pôde estar aqui por algum motivo, mas está na Tua presença neste momento apresentando o seu pedido, Senhor. Eu quero Te pedir em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa, Senhor, esses que estão diante de Ti, que ouviram a Tua palavra e que têm se esforçado por lançar diante de Ti, Senhor, a sua ansiedade. Ajuda, Senhor, o Teu povo. Eu sei que Tu não faz acepção de pessoas, Senhor. Eu sei que Tu não nos olha por fora, mas Tu vê o nosso interior. Tu conheces as nossas necessidades. Tu sabes que nós somos pó. Senhor, se for do Teu agrado, abençoa-nos pela Tua misericórdia. Nós não somos merecedores, mas nós somos necessitados. E nós temos lido, Senhor, na Tua palavra, que Tu tens feito aquilo que o homem muitas vezes fica surpreendido por causa da Tua bondade. Nesta noite eu quis falar um pouco menos e orar um pouco mais, para que as nossas fés fossem fortalecidas na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, eu entrego a Tua igreja diante do Teu altar. Os seus pedidos, aqueles que aqui estão e aqueles que ficaram lá nos bancos, Senhor. Pai, ouve o clamor da Tua igreja.
Ouve o clamor dos teus filhos e filhas que diante da tua presença agora apresentam as suas petições. Senhor, eu falei nessa noite que eu quero ter o prazer de ver os meus irmãos abençoados e de vê-los testemunhar, para que juntos nós glorifiquemos o teu nome, porque tu és bom, a tua bondade e misericórdia duram para sempre, Senhor. Obrigado por este momento, por esta oportunidade e por esta palavra, Senhor, que conforta os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque tu nos ama e o teu prazer é abençoar a tua igreja, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém.